Bom dia. Bom dia. Antes de iniciar a remissão, deixa eu falar. A doença está matando, viu? De ontem para hoje, acho que foram uns 5 ligações que eu recebi, até fiquei emocionalmente chocado, né? Algumas de família e outras de próprio adicto, né? Ligando em situações assim, extremamente... Não sei nem... Assim, brabo mesmo, brabo. E assim, cara, acho que a gente está sendo privilegiado porque a gente não está usando droga. A gente é privilegiado. De ontem para cá eu fiquei refletindo, né? E minha esposa até viu o meu abatimento, eu fui falando para ela. E daí, olha só que interessante, aí eu entrei num estado emocional tão ruim que o sentimento que eu tive naquele momento foi um sentimento de pânico igual àquela sensação do pânico da droga. E eu comecei a ter uma crise de ansiedade naquele momento, né? As pontas do dedo começaram a tremer. E daí, foi depois da reunião, né? E daí, o que eu falei? Cara, isso aqui que eu tô sentindo não tá me fazendo bem. Um medo muito grande me tomou. E daí eu botei em prática tudo que a gente vem conversando nessas reuniões. Que é saber canalizar essas emoções. E aí eu comecei a pensar. É uma situação muito triste, é um amigo, é uma família que a gente já tem vínculo há muito tempo. Mas por que eu estou sentindo isso? Eu estou limpo, eu não preciso sentir esse sentimento de impotência. O que eu posso fazer é tentar ajudá-los, mas eu não posso sentir isso que eu estou sentindo, esse peso não é meu, né? E daí fui direcionando aquela emoção. E daí realmente foi passando, né? Quando chegou a noite eu já estava melhor, mais descontraído, brincando, sorrindo, né? Então assim, é dessas surpresas de sentimentos que eu falo, que a gente precisa saber direcionar, e tem tudo a ver com que essa série que a gente vem falando, né? Falando já dessa experiência que eu vivi em relação à emoção, a gente viu ontem sobre a diferença de emoção e sentimento, tá? Emoção, ela pode ser aquele algo passageiro de um acontecimento, e eu tive uma emoção e aquela emoção gerou um comportamento, uma emoção de raiva, eu posso explodir, mas depois saber trabalhar aquela emoção, entrar no lugar, chamar outra pessoa da qual aconteceu, me reconciliar, como eu também posso não saber trabalhar essa emoção, e essa emoção virar um sentimento, esse sentimento viver dentro de mim como reserva, e daí aquele sentimento destrutivo, né, ir moldando e indo aos poucos acabando, né, com a minha vida. Isso se dá porque o sentimento ele é uma resposta emocional de experiências que a gente tem no nosso dia a dia. Então, preste bem atenção nisso. Os sentimentos são respostas emocionais de experiências que a gente vive no dia a dia, né, e que transitam entre o consciente e o inconsciente. Aí é interessante a gente conversar sobre sentimentos que podem nascer de uma emoção, e daí eu pergunto, né, pra gente, obviamente eu fiz essa pergunta para mim. Na adicção, a gente não tinha controle nenhum sobre isso. As emoções que a gente sentia na adicção ativa eram as piores possíveis. E eu sei que como eu, muitas pessoas viveram na adicção anos. Então foram anos da nossa vida vivendo numa realidade paralela, sentindo sentimentos destrutivos, não tendo muita coerência no olhar da vida. E aí a pergunta que eu me fiz e que eu faço é: que tipo de sentimento que essas emoções que fugiam ao nosso controle geraram dentro da gente? Que tipo de sentimento? Porque a gente pode estar muito bem aqui hoje, limpo, há 6 meses, há 1 ano, há 15 dias, há 3 dias, há 2 meses, há 90 dias, e a gente pode ainda carregar certos tipos de sentimentos gerados por essas emoções das quais a gente estava completamente descontrolado, né? E isso reside dentro da gente. E daí a gente corre um grande risco, eu sempre falei disso, de passarmos um bom tempo, um longo tempo, um curto tempo reclusos, né? Para sair daqui melhor, mas ainda assim sair daqui com esses sentimentos que foram gerados por esse descontrole das nossas emoções no uso da droga. E é isso que a gente precisa avaliar. Isso faz parte também do autoconhecimento. Então, que tipo de sentimento que está dentro da gente hoje? O que eu penso sobre a vida? Qual que é o meu olhar?
a recuperação ela tem mudado a minha maneira de pensar a vida. Isso é o tratamento. Então é muito fácil a gente se perguntar se a gente está em recuperação. É a gente olhar para dentro da gente e ver, tentar entender os nossos sentimentos. Porque eu sempre falo, não adianta não... Eu sei que é dolorido a gente ter que tocar nesse assunto, mas ele existe, pô. A verdade é que ele e eu posso manter ele ali, eu sempre uso essa expressão, eu posso manter ele guardadinho dentro de mim, sem ninguém saber. Quando o nego toca nesse assunto, opa, a gente já desvia a conversa aqui, não. Só que eu também sei que a gente pode até esconder dos outros, mas como eu disse, é a verdade que é, e por residir dentro da gente, sempre vem para fora, através de comportamentos, através de pensamentos, vem para fora através de sintomas, pânico, ansiedade, medo, raiva. Tudo isso pode ser fruto de um sentimento que está dentro da gente, gerado pelas emoções desequilibradas da adicção, e que a gente não se preocupa muito em tratar. Daí a gente não tem uma boa qualidade de vida, mesmo não usando droga. E daí, por isso que a droga é a cerejinha do bolo. Ela só vem para enfeitar. Porque muitas das vezes, e na grande maioria, 90%, a recaída se dá por causa disso. De coisas que eu não consigo trabalhar dentro de mim. Por que eu não consigo trabalhar dentro de mim? Por vários motivos, cada um tem o seu. Mas, numa grande maioria, é a dor que isso gera. Estou repetindo um pouco da reunião de ontem. É a dor que isso gera de ter que trabalhar esse sentimento. Porque se eu tenho uma bronca com alguém da família, eu vou ter que voltar naquela ocasião da briga, da discussão e reviver. Porque ninguém consegue viver em paz sem que a gente consiga tirar esses sentimentos que foram gerados através das emoções de dentro da gente. E daí é que tá, como é que eu tiro? Se fosse apenas a vontade de não sentir, beleza, mas só a vontade de não sentir não é suficiente. É um trabalho que tem que ser feito. E uma das ferramentas do trabalho é você ter uma habilidade de ter que perdoar. O que é algo também que não é muito fácil, porque a gente relaciona e a gente bota o perdão na categoria do merecimento do outro que errou com a gente, né? Não, o outro ele não merece. Olha o que ele fez. Olha tudo que eu fiz por ele, por ela, e agora faz isso comigo? Ela não merece isso. Aí eu mantenho um sentimento dentro de mim, de raiva e de ódio pelo outro. E muitas das vezes também de vingança pelo outro. E isso vai residindo dentro de mim, desejando mal. Aí às vezes alguma coisa dá errada na vida daquela pessoa, eu falo, ela está pagando o que ela fez comigo. E daí a pergunta é, quem é que está sofrendo mais? Porque a outra pessoa ela pode continuar sendo a mesma, ofendendo outros ou não. Mas eu, com esse sentimento, que pode até ser legítimo, porque a outra pessoa errou contra mim, mas eu com esse sentimento dentro de mim, são sentimentos destrutivos. Ninguém sobrevive tendo sentimento de raiva, de ódio, de amargura e de vingança dentro da gente. Ninguém. A vida é um inferno para pessoas e principalmente para adictos que vivem com esse sentimento. O que eu estou tentando dizer é que é o seguinte, para ficar limpo, a gente tem que fazer pela gente. E às vezes fazer pela gente é abrir mão de um orgulho. Eu sei que talvez o seu pai não mereça um perdão, a sua mãe não mereça o perdão, a sua mulher não mereça o perdão, ou o seu marido não mereça um perdão, ou o seu filho não mereça um perdão, ou o seu amigo, o seu vizinho, aquela pessoa que te feriu, talvez ela não mereça o perdão, mas você merece viver em paz. E essa paz ela pode decorrer de uma canalização, de você saber conduzir esse seu sentimento destrutivo dentro de você. E às vezes a condução desse sentimento é o perdão. Ou o auto-perdão, que foi o meu caso. Falando de uma experiência própria minha, foi o auto-perdão. De que eu sempre me culpei a vida inteira, vocês sabem, eu partilhei ontem, e eu sempre me culpei e aquilo abriu um vazio, uma raiva de mim, sabe? E uma dor tão grande que era aliviada onde? Na droga.
E eu falei sobre isso ontem. A droga, então, virou para mim referência de prazer e alívio, porque a realidade da vida virou desprazerosa, a vida virou um desprazer. E a dor era tanta que o alívio dela já não conseguia ser feito através de conversas e de nada. Eu tinha que entrar num processo de anestesia. E daí a droga, ela teve um significado muito grande para mim. Por isso, a obsessão por ela. A vontade de tê-la, a vontade de consumi-la, a vontade de fazer dela parte de mim e eu parte dela, de modo que eu e a droga éramos um, por causa do significado dela para mim, mas por causa de quê? Do sentimento que havia criado dentro de mim. Quando trabalhado isso, e ainda é trabalhado, em que na ocasião eu consegui me perdoar, como eu falei ontem, ela foi perdendo a sua representação de alívio, porque quando eu me perdoei, aquele sentimento de culpa, ele vai saindo. E daí, quando o sentimento de culpa ele vai saindo, eu vou me sentindo melhor e mais leve. E eu procurava a droga para quê? Eu procurava a droga para anestesiar essa culpa, que era muito grande, insuportável. E era impossível viver com ela. É impossível conviver com esse sentimento. Por isso que eu falei, nenhum ser humano, independente de ser adicto ou não, ele consegue viver. Quando eu falo conseguir viver, não é tempos de dias na Terra. A pessoa, ela pode viver até 100 anos, mas ela não consegue viver em paz no seu interior, carregando certos tipos, exato, sobrevive, carregando certos tipos de sentimento dentro da gente. E daí a gente está falando sobre inteligência emocional, que é saber conduzir essas emoções, esses sentimentos, que muitas das vezes destroem a gente. Só que eu estou disposto a pegar esses sentimentos, essas emoções que me destroem, e conduzir ela da maneira certa, sendo que muitas das vezes a maneira certa vai ser abrir mão do meu ego e do meu orgulho, muitas das vezes já até que ter que pedir perdão para o próximo pelo erro que eu fiz e me sentir culpado por aquilo, porque no meu caso já, graças a Deus, eu tive tempo de pedir perdão. Mas será que o orgulho nosso humano permite a gente chegar até a outra pessoa da qual a gente errou e reside dentro da gente por isso uma culpa? Será que a gente tem a humildade de chegar e falar assim, ó, eu errei? Será que a gente consegue praticar o quinto passo, admitimos a Deus, a nós mesmos, a outro ser humano, a natureza exata da minha falha, ou seja, a natureza da minha falha, que foi um defeito de caráter, promovido pela minha doença, ou eu sentindo a importância de, eu tenho que fazer essa reparação, eu chego lá e só falo, desculpa, isso foi porque eu usei droga. Ou eu admito realmente a natureza exata da minha falha, falo assim, pai, eu fiz tudo isso porque hoje eu entendo de que eu sou um doente, e quando a minha doença está ativa, eu sou a pessoa que mais tem defeitos de caráter na vida, e eu fiz isso pelo meu defeito de caráter. Será que eu assumo a natureza exata da falha que eu tive com a outra pessoa, ou para aliviar minha consciência eu vou lá e falo, me desculpa? Porque desculpa para mim é quando eu piso no pé de alguém. Uma coisa involuntária, eu nem quis fazer, eu estou na fila lá, pisei no pé, ô irmão, desculpa aí. Agora, quando eu magoo uma pessoa e que eu firo o coração dela, eu não peço desculpa. Se de fato eu pratico os passos e a recuperação, eu preciso pedir perdão. E estar preparado para ser perdoado ou não, né? Então, será que a gente está falando sobre saber conduzir sentimentos e emoções, mas a gente está predisposto a fazer isso da maneira certa? Quebrar o nosso orgulho, pedir perdão ou ter que perdoar alguém que errou muito contra a gente e que causou uma mágoa muito grande pela gente e que a gente até responsabiliza essa pessoa pela nossa doença? Porque eu conheço muitas histórias que a pessoa fala, olha, a culpa é do meu pai porque isso... Eu até entendo que isso possa ter sido o motivo causador do cara ter aberto a guarda para conhecer a substância. Mas a responsabilidade também é nossa, né? Então, assim, o outro, eu não posso colocar no outro a culpa. Então, quando a gente começa a entender como que é o mecanismo da recuperação, a gente começa a perceber que ela é muito mais profunda
do que apenas ficar sem a droga. Por que que o número de recaídas é maior do que o número de sobriedade, de recuperação? Por causa disso. Porque muitas das vezes a gente não se predispõe a fazer o que se tem que fazer. O que se tem que fazer é isso. E isso é um processo que não é fácil, que dói, mas que cura, porra. Que cura. Que vai fazendo com que a gente vai deixando bagagens para trás. E elas vão ficando para trás. E quanto mais bagagens para trás, menos alívio eu preciso procurar, porque a própria recuperação feita de maneira correta, ela vai me trazendo alívio. E aí a droga perde a representação. Eu não estou falando que nunca mais pode haver uma recaída. É óbvio que pode. Pode no sentido não de estar liberado. Pode acontecer uma coisa que se torne irresistível para a gente, principalmente de impacto emocional. Mas, assim, a partir do momento em que a gente consegue criar essa habilidade novamente, que nós perdemos na doença, essa habilidade, cara, a recuperação ela vai trazendo sobriedade com qualidade. Ficar sem usar droga não é estar em recuperação. Estar em recuperação é a vida ser reestruturada novamente, é a gente viver com as tristezas da vida, mas a gente ainda assim ter uma qualidade de vida. Porque eu conheço muitas pessoas que têm uma recuperação arrastando corrente. Que viver sem a droga é ruim demais. Isso não é recuperação. Isso é a ausência da droga no organismo. O conceito de abstinência, que também é os sintomas que a falta da droga traz, mas o conceito de abstinência na sobriedade não é nem abstinência que a gente fala. É nos tornarmos uma pessoa abstêmio da droga. Ser abstêmio. Ser abstêmio é uma decisão consciente e que vai trazer qualidade de vida para a gente. Não vou arrastar a corrente. Vai ter dia da SAD, da Síndrome da Abstinência Demorada, que vai dar uma derrubada na gente, que muitas das vezes a gente vai precisar recorrer a uma pastilha ou até mesmo a uma medicação. Ai, que coisa bela. Essa percepção na droga, jamais. Não, isso aí era mandar esse passarinho calar a boca. Então, assim, a recuperação ela vai trazendo uma vida de qualidade. Vai ter a SAD, que é a Síndrome da Abstinência Demorada, que vai ter um dia que vai derrubar a gente, mas a gente vai saber o que é aquilo e vai saber a gente conduzir aquilo. Então, assim, hoje eu vou ser bem rápido, né? Eu só queria dizer isso, tá? Que a gente está falando sobre inteligência emocional, sobre emoções e sentimentos, que a inteligência emocional vai fazer não com que a gente não sofra, a inteligência emocional não vai fazer com que os sentimentos não venham para dentro da gente, mas a inteligência emocional vai fazer, assim, me ensinar a conduzir o sentimento. Conduzir o sentimento de uma maneira correta. Aí eu estava pensando hoje pela manhã, quando fazia minha laboterapia, né? Será que eu falei isso para mim, tá? Será que eu, Luciano, estou disposto a conduzir e fazer o que se precisa fazer para saber, através da inteligência emocional, ter um controle das minhas emoções, do meu sentimento? Aí eu comecei a pensar, e se o caminho correto for ter que pedir perdão e perdoar? Que é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Eu estou disposto a isso? E eu falei, e como eu me perguntei isso, eu vou deixar essa pergunta no ar hoje, na reunião, para os meus iguais. Se a gente realmente está disposto ao caminho da recuperação. Quando eu falo que a gente só fica limpo quando a gente se submete à recuperação, é dessa predisposição. Se submeter, o que é a palavra se submeter? É estar debaixo de algo. Estar debaixo do princípio da recuperação. É ficar cativo. Lembra que quando a gente estava na doença, nós éramos cativos a ela? E a gente obedecia ao sintoma dela? A recuperação é eu me submeter a ficar cativo, escravo, no bom sentido da palavra, nos tornar cativo ao princípio da recuperação, consciente de que esse é meu único caminho, me tornar obediente aos princípios da recuperação. E daí chega na hora do vamos ver, a gente não
não dá continuidade, né? A gente vai lá e abre mão. Aquele terceiro passo, decidimos entregar nossas vidas, nossas vontades inteiramente aos cuidados de Deus. Aí quando chega naquela hora que não sai conforme a vontade, eu vou lá e peço um half time para ele, né? Ó, me dá um tempinho aí, agora eu vou fazer do meu jeito, daqui a pouco eu volto. Quando eu me ferrar todinho, eu estiver na clínica, daí eu te entrego tudo. Já conheço alguns pacientes, e eu estou pensando sobre um específico, que passou já 3, 4 vezes pela gente, que sempre teve o mesmo comportamento. Chegou e se espiritualizava no primeiro e no segundo dia. Pegava todos os problemas e o peso e as consequências da adicção, espiritualizava, está na mão de Deus e Deus vai abrir as portas. Então, ou seja, tira a responsabilidade de mim e jogo para Deus. Mas na hora de viver a vida lá fora, era ele por ele, nós por nós. Aí na hora que era internado, deixa Deus, se espiritualizava, né? E daí na conversa com a mãe falava de Deus e da palavra, citava versículo, e ia para fora, e a vida se virou um ciclo, né? E Deus para ele era apenas um refúgio para sair do processo. Era um diabo. Isso que é verdade, o Deus dele era um diabo, não era Deus, né? Porque a gente precisa também, se Deus não trouxer uma consciência para mim de responsabilidade, não é Deus, né? Deus, ele traz para mim as responsabilidades que eu preciso ter com a vida. A espiritualidade, ela me diz isso, que eu preciso ter responsabilidade, compromisso com a vida. Eu sei que o amor de Deus, ele é misericordioso e além de tudo. Mas se esse amor não me gerar gratidão e essa gratidão não me gerar responsabilidade, é tudo menos espiritualidade. Então, o Deus daquele menino era um diabo. Na vida dele, a interpretação dele. Então, para encerrar, a pergunta que eu deixo é essa. Se a gente está disposto a fazer o certo, para a gente viver o bem, para a gente viver a sobriedade que a gente tanto almeja. A gente falou antes sobre emoções e sentimentos que são diferentes. Emoção é uma coisa que acontece naquele momento em que eu tenho uma reação e que depois eu posso pensar e voltar para trás, e eu permito que essa emoção não vire um sentimento. E a emoção também eu posso, através do orgulho ou de qualquer outra coisa, mantê-la dentro de mim, e essa emoção virar um sentimento, e esse sentimento virar uma reserva, e esse sentimento destrutivo ficar dentro de mim, e eu viver um inferno. Como também, eu estou falando de coisas negativas, porque eu estou falando de recuperação, e a recuperação exige que eu retire sentimento destrutivo dentro de mim. Mas uma emoção, vamos falar para encerrar a reunião, de uma emoção boa que vira um sentimento bom. Quando a gente conhece uma pessoa, eu vou falar de uma maneira prática, quando eu conheci a minha esposa, foi uma emoção boa, uma alegria, e estava indo legal, e era uma emoção muito positiva. E essa emoção foi sendo alimentada conscientemente, eu fui deixando essa emoção crescer dentro de mim. Essa emoção hoje é um sentimento de amor. Eu estou falando muito de coisas negativas, é para a gente entender o que acontece dentro da gente, mas de maneira positiva, é essa emoção que eu preciso permitir virar sentimento. Essa emoção boa que me traz alegria, que me traz o bem-estar. No início, quando eu conheci ela, estar do lado dela sempre a vida inteira foi muito bom. E essa emoção virou o que hoje é um sentimento de amor. E continuo me sentindo bem. E essa é a lógica daquilo que está dentro da gente. Agora, quando eu entendo que é uma emoção destrutiva, eu preciso trabalhar ela. Só que daí, às vezes, a gente fala, mas ele não merece. A gente não está falando do outro quando a gente está falando trabalhar o nosso emocional. A gente está falando da gente. Se o outro não merece, eu mereço, cara. Eu mereço viver em paz. Olha o tanto que a gente já sofreu na adicção. A gente merece viver em paz.